Este programa é um oferecimento de EMS. EMS Genéricos, a maior linha de medicamentos do Brasil. E Rede Familiar, saúde para toda a família. Olá, bom dia! O Pílulas de Saúde de hoje vai falar sobre obesidade infantil. Um problema que preocupa cada vez mais a sociedade no mundo todo e que também cresce no Brasil. Conversamos com um pediatra, uma nutricionista e uma psicóloga que falarão dos vários aspectos envolvidos nesse problema e de como combatê-los. Chamamos uma chefe de cozinha que deu dicas criativas e saborosas para a lancheira da criançada. E o nosso personal trainer vai falar sobre atividades físicas para ajudar as crianças a emagrecer com saúde. E aproveitamos a oportunidade para fazer uma matéria sobre as clínicas de emagrecimento e como elas podem ser uma saída eficaz e prazerosa para o excesso de peso. Voltamos já! Fit Forte apresenta as vitaminadas. Fit Forte contém vitaminas e sais minerais que cuidam da sua dieta. Fit Forte apresenta hoje a vitamina C. A vitamina C é uma molécula cuja principal função é a hidroxilação do colágeno, a proteína que dá resistência aos ossos, dentes, tendões e paredes dos vasos sanguíneos. É um poderoso antioxidante, combate os radicais livres e também é importante na síntese de algumas moléculas que servem como hormônios ou neurotransmissores. A fórmula sob medida para a sua saúde. A obesidade infantil é um problema cada vez mais grave e preocupante. Alguns dados recentes do IBGE mostram que nos últimos 20 anos, os casos de obesidade mais que quadruplicaram entre crianças de 5 a 9 anos. A obesidade pode ter consequências no desenvolvimento físico e psíquico da criança. E para combatê-la, é necessário entender por que ela acontece. Confira agora. Quando uma criança é considerada obesa... A criança considerada obesa, a gente faz tem que ter o peso dela e a altura, né? E fazer essa relação para ver se ela está fora do peso dela. No adulto, a gente usa o IMC, que é o índice de massa corpórea, e a gente tem os valores, né? Então, se esse IMC passa acima de 25, a pessoa é considerada com sobrepeso, acima de 30 obesa, né? E para calcular o IMC, você pega o peso, divide pela altura e divide de novo pela altura. Na criança, a gente tem esse valor de IMC, mas não é que nem no adulto, usando esse valor de 25, 30. Você tem uma curva específica, né? Onde você coloca os valores da criança e a partir daí você sabe se ela está com sobrepeso ou com obesidade. Então é necessária uma avaliação desses valores aí para ter essa noção. Quais os problemas que a obesidade traz à vida da criança? Então, na vida da criança, primeiramente, a parte social é muito afetada, né? Essa criança que é obesa acaba sendo mais discriminada, até pelos colegas, né? Tem uma característica da criança, às vezes, de tirar sarro, né? Da criança que é mais gordinha, né? E, às vezes, na infância, dependendo da obesidade, você já começa a ter algumas complicações articulares, muitas vezes, né? Como dores no joelho, dificuldade de movimentação. E já tem alguns indícios aí de aumento de colesterol, aumento de glicemia, né? Agora, o mais importante mesmo é o comprometimento futuro, né? A criança obesa, o adolescente obeso, ele vai ter uma grande chance de ser obeso no futuro. Tem estudo que mostra que um adolescente que tem uma obesidade, ele tem 80% de chance de ser um obeso no futuro. E já são correlacionados também problemas cardíacos, problemas de diabetes, no futuro dessa criança que hoje é obesa. Crianças obesas costumam apresentar quadros de diabetes e hipertensão? A diabetes é raro, geralmente a diabetes a partir dos 15, 16 anos. Antes disso é muito raro a gente ver a criança com diabetes. A gente já encontra algumas crianças com uma glicemia um pouco aumentada, né? Já chegando sim quase diabetes, uma tendência, né, a ser diabético depois. Colesterol sim, a gente já vê crianças com colesterol aumentado, triglicérides aumentado, mesmo na faixa escolar, já tem crianças com esses problemas. E uma outra característica que a gente vê em crianças obesas é o fígado gorduroso, né? Que é a chamada esteatose hepática. Isso você já encontra em crianças também quando você vai examinar e fazer os exames para ter uma avaliação. E a hipertensão também, mas também já no quadro da adolescência, né? É um pouco mais raro na infância, mas na adolescência já começa a encontrar valores de pressão um pouco mais altos do que o normal.
O tamanho das porções influencia na obesidade infantil? Na criança, na obesidade infantil, é mais, na verdade, a escolha da qualidade dos alimentos. Então, são os alimentos com alto valor calórico, né? Os alimentos como fritura, né? Que a gente vê em salgadinhos, pastel, pizza. E os doces também, que são densamente calóricos, né? Tem um alto valor de açúcar, né? Então esse sorvete, então esses tipos de alimento é que na infância geralmente é o que tem o maior problema. Existe a criança também que come porções grandes de comida, né? Mas o que a gente mais encontra assim, de problema é em relação às guloseimas, né? Que as crianças começam a se alimentar mais. O ambiente escolar ajuda a criar crianças mais obesas? A criança às vezes não tem muita opção na cantina. São frituras, refrigerantes, são sucos, às vezes vitaminas, coisas mais calóricas. E é claro, a criança vai acabar sempre buscando aquilo que vai ser mais gostoso para ela. E ali não vai ter um adulto para dizer o que ela vai ter que comprar. Então se a mãe e o pai dão o dinheiro para ela poder escolher o alimento que ela quiser comprar, ela vai acabar escolhendo esses alimentos mais calóricos. Por isso que realmente é importante sim que haja uma restrição nas cantinas escolares, sendo que ele vai acabar não tendo opções mais saudáveis, né? Como deveria ser a alimentação das crianças? A recomendação realmente se alimentar mais de verduras, legumes, mais frutas, né? Evitar esses alimentos com quantidade grande de gordura trans, que a gente fala, então sorvetes, pizza, pastel, as bolachas recheadas, doces, chocolates, sempre em menos quantidade. E dar preferência para os alimentos mais saudáveis. É importante na criança saber que como a criança ela tem uma necessidade de comer doce, de comer um alimento às vezes um pouquinho mais gorduroso. Então o caminho melhor não é você proibir totalmente isso. A gente vê que geralmente quando você faz uma proibição, o tratamento acaba não dando certo, a criança não se vê implicada naquilo. Então você tem que o tratamento tem que ser feito em etapas, você tem que ir negociando com ela para começar a mudar os hábitos alimentares, ir mudando alguns alimentos, até o ponto final de você conseguir realmente que ele faça uma dieta totalmente saudável. Mas é importante que eventualmente ele tenha ali o sorvete, o doce, a pizza, né? Tudo que todas as crianças acabam gostando de comer. A questão é achar essa moderação, né? Junto com a criança, chegar num acordo desse tipo de alimento, qual que vai ser melhor para ela, né? Como deve ser feito o acompanhamento e o tratamento para a obesidade infantil? Então é necessário que a criança obesa seja acompanhada por um médico pediatra ou um endocrinologista que tenha uma experiência com criança, né? Às vezes uma psicóloga, em alguns casos é necessário, umas crianças que têm mais dificuldade de seguir o tratamento, e uma nutricionista também para poder ter um acompanhamento dessa parte nutricional e orientar uma dieta com os cuidados necessários. É importante muito, o que a gente vê que funciona mesmo para a criança é o acompanhamento frequente. Então essa criança ela tem que voltar no médico, no nutricionista, a cada 15 dias no máximo. Não pode ficar muito tempo sem ter o acompanhamento, que a gente vê que essa frequência de acompanhamento é o que mais funciona. E é um acompanhamento trabalhoso, leva tempo, tem que ter paciência e principalmente tem que ter a implicação dos pais e familiares no tratamento da criança. Então é importante sim que a família esteja junto, que compreenda a criança, que entenda que ela tem uma dificuldade, que ela precisa de ajuda e que também ajude na alimentação, ou seja, dando bons exemplos para a criança e estabelecendo os limites que forem necessários que o médico ou o nutricionista atribuir para a criança, né? Então esse envolvimento que é muito importante. O problema da obesidade é diferente entre crianças e adultos, porque as crianças se encontram em uma fase de desenvolvimento e não podem ficar sem alguns nutrientes que são essenciais para o seu crescimento. Qual é então a melhor dieta para uma criança que está acima do peso? A nossa nutricionista vai contar pra gente. O que aconteceu com o cardápio dos brasileiros que está gerando crianças obesas? Infelizmente, o cardápio dos brasileiros está modificando com o tempo e gerando crianças obesas além de ser adultos, né? Então isso é um problema muito sério aqui no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Nós estamos trocando os alimentos bons, conhecidos, antigos, como o arroz, o feijão, a salada, uma carninha. Hoje em dia as pessoas elas têm fazendo opção por fast foods, que isso não é bem orientado, isso não é recomendável. Inclusive nas escolas, a alimentação, a qualidade está muito ruim, com lanches rápidos, salgadinhos. Então muito importante que nós tomamos uma consciência muito importante do que vamos dar para os nossos filhos, porque infelizmente o Brasil está se tornando um país de crianças obesas na fase adulta. É preciso tirar os doces e fast food da dieta das crianças?
Os doces e os fast food são os principais vilões que estão aumentando todos os índices de obesidade, principalmente infantil. Porque quase todos os alimentos que comemos, eles contêm o açúcar e sal. São duas substâncias que em excesso são maléficos, que podem aumentar até a disposição da pessoa ter diabetes, dentre outros. Então eu acho que as mães, principalmente que são responsáveis pela alimentação dos seus filhos, têm que ter um certo controle do excesso, tanto de doces, chocolates, guloseimas. Então na hora de fazer um lanche escolar, procure selecionar alimentos saudáveis e sempre negocie com o seu filho de ter uma frutinha na lancheira dele. Como os pais devem se comportar com relação à alimentação dos filhos? Os pais, eles têm um poder muito grande na alimentação dos filhos, principalmente na fase de criança. Então é muito importante os pais também darem exemplo, saberem o que é uma alimentação saudável. Um almoço e jantar tem que ter uma alimentação balanceada, salada, legumes, verduras, porque se os pais têm uma má alimentação, que moral eles vão ter para os seus filhos? Então primeiro deve começar uma educação dos pais e para que eles estendam isso para os seus filhos, tendo uma alimentação saudável, tanto em casa como fora de casa. O excesso de peso pode afetar na saúde física de uma criança, mas também pode interferir na autoestima e na segurança da criança nas suas relações sociais. A nossa psicóloga vai falar sobre como isso acontece e o que os pais podem fazer para evitar essas interferências. Érica, como é que a obesidade pode afetar emocionalmente uma criança? Então, não existe consenso, né? Mas a observação clínica e os estudos mais recentes relacionam a obesidade infantil com ansiedade, depressão, déficit em habilidades sociais. Só que assim, isso pode tanto causar a obesidade, ser um fator que causa a obesidade, quanto pode ser uma consequência. Não existe ainda um consenso. Agora, existe relação entre esses fatores. A gente sabe que a obesidade infantil pode afetar a autoimagem da criança, pode afetar a autoestima, só que assim ainda não existe um consenso mesmo. Agora, estão relacionados. E a obesidade, ela é um fator que pode tornar uma criança vítima do bullying? Então, o que caracteriza a vítima do bullying tem alguns fatores, né? Então, um deles é realmente alguma característica física ou psicológica que diferencia a criança da massa. Então, assim, ela não pode encontrar no pessoal, naquelas pessoas, ela não pode encontrar um grupo, ela sempre é diferente. Né? Isso é um dos fatores do bullying. Agora, um fator principal é a fragilidade da criança. Então, isso determina. A gente pode, por exemplo, encontrar pessoas com crianças obesas que são agressores, não vítimas de bullying. Então, não é uma coisa que determina. Influencia, mas não determina. E o que os pais podem fazer para ajudar as crianças a lidar com esse problema? A primeira coisa que os pais podem fazer é incentivar a criança a falar o que está acontecendo, porque sem saber, os pais não vão poder ajudar. Outra coisa essencial é que os pais entrem em contato com a escola e mobilizem a escola para que a escola faça alguma coisa. Então, assim, toda escola tem bullying, Twigg, sem exceção. As escolas que dizem que não tem bullying são as mais preocupantes, porque assim, elas não dão atenção para aquilo, elas ficam negando e não dão atenção para aquilo. Então, assim, o contato do pai com a escola, conversar com os professores, conversar com a direção, procurar se informar do que está acontecendo é essencial. E uma coisa que também é muito importante é assim, o apoio dos pais à criança, né? Então, o diálogo, o carinho, a aceitação da criança que está passando por isso. Essas coisas são muito importantes, são coisas que os pais podem fazer. E como ajudar a criança a combater a obesidade? Olha, a primeira coisa é que os pais verifiquem os próprios padrões alimentares, né? Então, assim, não adianta nada você incentivar seu filho a fazer regime, a ter uma alimentação saudável, se ele está lá vendo você encher a cara de doce, comer fora de hora, comer com a televisão ligada, não respeitar o horário de refeição. Então, a primeira coisa é se observar e observar a própria alimentação, porque a criança aprende por modelo, não adianta. É por exemplo, né? A criança aprende por exemplo, não por ordens. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é reorganizar a rotina da família, né? Aderir ao programa da criança. Então, assim, dar força, dar apoio, mostrar que a família está envolvida nisso. É muito importante, Twigg, que os pais não negociem com os filhos. Então, assim, a criança é muito esperta, né? Ela vem, quer negociar, me dá deixa eu comer agora, depois... Não, horário de comer, horário de comer. Então, assim, para você poder criar essa ordem dentro da criança e organizar a rotina alimentar dela, você precisa ter isso dentro de você.
Então, nisso os pais são essenciais, na reeducação alimentar da criança e no apoio à dieta. Lançamento? Muito bom! Ah, é lavanda! Nossa, gostou? É, eu falei pra você. Aí, ó. Maravilhoso! Muito bom! Tá aprovado! Delícia! Maravilhoso, viu? Lencinhos cheirosos. Obrigado. Naridrim Softs, a parceria perfeita para o inverno. Naridrim H alivia e descongestiona o nariz entupido. Lenços Softs. Esteja onde estiver, seja Softs. Para prevenir a rinite, evite ficar em locais fechados onde haja fumaça de cigarros, cheiro forte de tinta ou solvente e paredes úmidas e frias, com mofo ou bolor. Prefira locais arejados e ambientes expostos à luz do sol. Respire melhor. Naridicas é um oferecimento de Naridrim. É um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Com tantos produtos na prateleira do supermercado, quais são as opções mais inteligentes e saudáveis na hora de escolher o lanche que seu filho vai levar para a escola? Conversamos com a Carol, uma chefe de cozinha que vai dar dicas deliciosas para a hora do recreio. Bom, e cuidar da alimentação dos filhos é fundamental para que ele cresça saudável. E eu tô aqui ao lado da culinarista Carol, que antes de tudo é mãe e sabe se preocupar com a saúde da filha. Carol, me conta uma coisa, montar a lancheira com essa preocupação, você acha que é fundamental para o desenvolvimento da sua filha? Ah, acho sim, é da comida que vem toda a energia que ela tem para brincar, para aprender, né, para memorizar, então são esses nutrientes que vão possibilitar o aprendizado e a diversão dela, né. Agora, é difícil convencer uma criança a trocar aquelas comidas que a gente vê industrializadas, pacotinho de salgadinho, por um alimento saudável? Olha, eu acho que não. A criança ela é muito inteligente, né? A gente achar que é difícil é menosprezar a inteligência dela. Então, eu acho que se você se dispuser a explicar direito a diferença, né? O que ela ganha comendo aquele salgadinho de pacote, o que ela ganha comendo uma comida mais saudável, ela vai entender e preferir. As crianças são inteligentes, elas podem entender, sim. Bom, a gente viu aqui que ela fez 3 opções de lancheira muito simples e muito prática. Me conta uma coisa, o que você pensou para montar esse primeiro kit aqui, Carol? Então, para todos os kits, a gente pensa em ter um equilíbrio entre os alimentos que vão compor, né? Então, tem sempre um líquido, aqui a gente tem esse bolo, então ele vai fornecer bastante carboidrato, é um bolo que também não é só de farinha, não é um carboidrato pobre, ele é rico, tem farinha integral, tem maçã, tem frutas secas, né, uva passa e tal. A gente tem aqui as castanhas, as frutas secas, a castanha do Pará, o amendoim, a castanha de caju, todos eles têm muito nutriente, muito mineral, tudo isso vai dar muita energia para a criança, inclusive estimula a memória, né? E a fruta também, né? A mexerica, a laranja, né? Que está no suco, isso ajuda a prevenir a gripe, resfriado, essas coisas, né? É uma forma de você dar vitamina C, vitaminas em geral, de uma forma natural, né? Agora, o ideal seria que a gente não comprasse de caixinha. Você recomenda que a mãe prepare esse suco em casa? Sim, tem alguns sucos que podem ser preparados em casa. Eu gosto de fazer o suco de maracujá, eu faço a polpa de maracujá, a gente só bate o maracujá no liquidificador. E essa polpa ela dura até 15 dias na geladeira. Então daí você mistura com a água, né, adoça para a criança e coloca na lancheira dela, na garrafinha certa, né? Esse é um suco de abacaxi. Os sucos cítricos, em geral, eles se conservam bastante bem, né, na geladeira. Bom, vamos para a segunda opção aqui que você preparou. Me conta como que você montou, o que você pensou nesse kit.
A gente tem proteína, né, no peito de peru, e também é uma proteína que não é gorda, né, é melhor do que o presunto, do que um queijo amarelo, por exemplo, ele é mais light. A gente tem de novo as frutas secas aqui participando, né, ameixa, damasco, uva passa, que também são cheios de nutrientes para as crianças. De novo, uma fruta, né, a maçã, que também é uma fruta ótima, inclusive para todo o processo digestivo da criança. Ela é boa para a pele, para limpar as toxinas, então é uma fruta bem bacana. E a água de coco, que também é cheia de potássio, eles vão precisar bastante para fazer os exercícios na escola, né? E sempre hidratar, ter um suquinho para hidratar. E também tem a opção da gente comprar a garrafinha já no supermercado da água de coco mesmo, né? Sem ser de caixinha. Sim, inclusive se você puder comprar o coco, ele se conserva durante bastante tempo em casa, né? Ele ocupa um pouquinho de espaço, mas até tem aquelas, no supermercado mesmo você acha aquelas ferramentas para abrir o coco, é super prático e daí você vai ter uma água de coco bem natural mesmo, bem fresquinha, é ótimo para criança. Delícia, super hidratante. E esse terceiro aqui que a gente vê que tem um suquinho de soja, o que você pensou nesse kit aqui? Conta pra gente. Tá, então aqui de novo a gente tem o suco de soja, que vai trazer as propriedades da soja mesmo, e normalmente esses sucos de soja são sucos que têm menos conservantes, corantes alimentares, então eles são sucos mesmo mais naturais, esses sucos de soja. A gente tem a bolacha integral, que também tem fibras, né? Então é feita com uma farinha integral, então tem algumas que tem gergelim, agora tem até com castanha do Pará, com outras coisas. Então a gente traz de novo aí a força das frutas secas para o lanche da criança. Um docinho de banana, então a banana passa, que é uma coisa bacana. As crianças sempre gostam de ter uma coisa assim, um docinho, um salgado, que seja um lanche interessante para o paladar delas, né? Eu acho que tem que ser estimulante. Então aqui todos têm essa coisa de ter um doce e um salgado. E aqui a gente tem a banana, que é ótima para criança. E de novo uma outra fruta, né? Uma pera, que também é ótima para o intestino e tudo para todo o organismo, mais uma frutinha. Olha só, gente, que delícia. Se você olhar, dá uma fominha e saber que você vai comer, ainda manter o seu organismo funcionando direitinho. Isso é fundamental para a criança, né, Carol? É sim, que o organismo dela funcione bem. Então, você às vezes vê que a criança está ficando muito doente e tudo, e dá um monte de remédio. E às vezes você pode fazer um trabalho preventivo, né, com a sua filha, com o seu filho, que é de dar os nutrientes que vão evitar que ela fique doente, né? Você percebe que na escola os amiguinhos acabam olhando e copiando esse exemplo que você dá com a sua filha? Sim, já outros pais já falaram nas reuniões de pais que eles tiveram que mudar, introduzir principalmente as frutas secas, que as crianças pedem bastante, porque minha filha come com super gosto, as outras crianças pedem para experimentar e realmente é tudo bem gostoso, né? A gente às vezes acha que comida natural é uma coisa sem graça e tal, mas se você olhar o que a gente trouxe aqui, é tudo bem gostoso, bem agradável para o paladar da criança. Bom, tá aí a dica. E você, papai, que prestou atenção, dá para prevenir a obesidade do seu filho, começando com a educação alimentar dentro de casa. Muito obrigada, Carol. E vocês aí de casa, fiquem ligados que a gente vai trazer mais dicas para combater a obesidade. Vamos lá. Que além de uma alimentação equilibrada, para perder peso, a atividade física é fundamental. Mas que tipo de exercício seu filho pode fazer? Confira com o nosso personal trainer. Obesidade infantil é um assunto muito sério e muito importante. Vocês, papais e mamães, têm que estar por dentro disso tudo. E eu estou aqui com a Suyan, aqui na academia, e ela vai nos explicar um pouquinho sobre isso. Suyan, conta um pouquinho pra gente sobre a obesidade infantil. Tudo bem, Carol? Realmente, hoje em dia, está sendo um problema a obesidade infantil, porque os pais trabalham fora, as crianças ficam o dia inteiro em casa sozinha. Então, gente, os pais que estão em casa, prestar bastante atenção de colocar a criança para fazer uma atividade física, qualquer uma que seja. Qualquer atividade física é interessante. Eu tenho filhos, tenho gêmeos, eu costumo limitar o horário de ficar numa televisão, num computador. Fazem judô, judô é uma atividade maravilhosa, natação é uma atividade legal. Eu acho que tudo que faça a criança entrar em
movimento é super válido. Para as meninas, eu acho super importante a dança, tá? Eu faço dança assim desde pequenininha. Eu acho que desenvolve a coordenação, desenvolve musicalidade, te dá uma sensibilidade maior. Acho super importante a dança para a menina. E para os meninos também o esporte, atividade outdoor. Eu acho que atividade no sol, atividade em aberto, a própria natação nos próprios clubes, porque às vezes a criança também fica muito limitada, muito fechada. E eu acho que é super importante para a criança assim, a natureza, o sol, o ar livre. Então, além das atividades de basquete, vôlei, a piscina, atividade em clube, tudo eu acho super interessante. Só fazer a criança sair do parado e se movimentar um pouco mais. Muito obrigada, Suyan. E é isso aí, gente. Segue a dica, porque ela, além de ser uma mamãe, ela sabe muito bem o que é realmente bom para os seus filhos. Então, fiquem ligados que no próximo programa, Pílulas de Saúde, tem muito mais. Uma das saídas mais eficazes para a redução de peso são as clínicas de emagrecimento. Além de oferecerem o conforto e as vantagens de um hotel, as clínicas podem ajudar você a reaprender a se alimentar e a gerenciar o seu peso. Veja a matéria que preparamos sobre clínica de emagrecimento. E não adianta só cuidar do cabelo, não cuidar do corpo e nem do rosto. Hoje, a gente está aqui na Oligoflora e trouxe a Laura, que vai passar por uma análise total para deixar o corpinho em ordem. Você vem comigo. E hoje é dia de resultado aqui na Oligoflora. Já encontrei a Laura, a gente já viu que ela tirou as medidas, mas vamos saber a opinião dela. E aí, Laura, gostou do tratamento? Ai, adorei, gente. Gostei muito. Estou muito feliz com o resultado. Amei a equipe toda aqui, gente muito bacana. Eu estou me sentindo outra pessoa. Estou muito feliz. Bom, isso foi o que a Laura disse pra gente. Agora a gente vai entrar e conferir as medidas. Eu fiquei sabendo que perdeu o braço, perdeu cintura, entrou no roupão. É verdade, Laura? É verdade. Bom, agora a gente vai entrar e vai conferir esses resultados ali no número. Vem comigo. Bom, agora a gente tá aqui diante da Lu, que não vai deixar mentir porque ela é a mulher dos números. Como é que foi o resultado da Laura? A Laura teve um excelente resultado. Em medidas, ela perdeu 32,5 centímetros em medida total. Não, e se tratando da Laura, que está passando por um processo de menopausa, que é muito mais difícil. A idade é um fator muito determinante, esse período da mulher é muito determinante. Então, ela conseguiu mesmo assim perder peso? Conseguiu, ela perdeu 1,5 kg também, mesmo com toda essa dificuldade e tudo mais, pouco tempo de tratamento, ela conseguiu perder 1,5 kg. Agora, o que ela falou aqui pra gente é que a roupa voltou a servir. Isso que interessa muito pra mulher, né? É, isso é verdade, verdade. Ela chegou aqui, o roupão não fechava nela e ela saiu daqui super feliz porque o roupão já tá fechando nela, a roupa dela, ela tá podendo usar mais roupas que ela não utilizava antes, então a gente ficou muito feliz por ela. Bom, isso daí é a maior resposta, que se você se entregar numa clínica de emagrecimento confiável, você pode sair daqui com resultados muito satisfatórios. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. E o nosso programa de hoje fica por aqui. No domingo que vem, vamos falar de medicina do viajante, um assunto fundamental para você que quer ter uma viagem tranquila, sem determinados probleminhas que podem atrapalhar o seu passeio. Uma boa semana a todos e temos um encontro marcado no próximo domingo. Eu espero por você.